Boa tarde, queridos alunos. Esta semana, como vocês sabem, já foram avisados, está se iniciando é, um projeto piloto com atividades remotas do IFP, né? Campus Paulistana, e atendendo a essa demanda, vou postar aqui o nosso conteúdo, nosso primeiro conteúdo. O conteúdo que será abordado, ele está listado lá no guia de estudo do aluno, que eu já postei no Classroom, e aqui nós vamos debater, vamos fazer uma aula de slides comentados, é, onde nós iremos abordar o tema Primeira Lei de Mendel, ok? Tudo bem? Gente, olha só. Nós já debatemos em aula anterior alguns termos que são de suma importância para que a gente debata genética, tá bom? Então, não é surpresa para vocês, a gente já vinha tratando desse tema, só que, infelizmente, quando a gente estava, na verdade, iniciando o nosso estudo, aconteceu aí a determinação da paralisação das atividades é, para a quarentena. Então, nosso conteúdo será Primeira Lei de Mendel ou Lei da Segregação Independente, ou Lei da Segregação, perdão, Lei da Segregação Independente da Segunda Lei de Mendel. Então, nós iremos abordar a Lei da Segregação, Lei da Pureza dos Gametas ou Primeira Lei de Mendel. E aí aqui eu coloquei para vocês verem aqui, ó, que quando a gente trata de genética, a gente precisa, na verdade, falar um pouquinho sobre divisão celular. Então, retomem o que vocês sabem sobre meiose, sobre mitose, cromossomo, núcleo, que isso tudo é necessário para o entendimento de como as características hereditárias, características genéticas, são transmitidas para a prole. Então, vou mudar aqui, vou me colocar aqui. O pai da genética, tem o nome de Gregor Mendel, que é esse rapazinho aqui, ó, que eu estou mostrando nesse slide. Ele viveu de 1822 a 1884. E para mim, ele é de fato o cientista que eu mais admiro no meio da biologia. De todos os cientistas, Darwin, ou Darwin, como vocês queiram chamar, Linus Pauling, da química, Rosalind Franklin, Watson Crick, de todos, para mim, o que mais me surpreende é o Gregor Mendel, certo? Porque ele era um homem à frente do seu tempo. Gregor Mendel é esse daqui, ó. Mostra aqui ele curioso, ó, olhando. Ele era um monge austríaco e ele, na verdade, ele fez os seus estudos de genética. Ele é tido como o pai da genética. Ele morreu sem saber que ele era o pai da genética. Na verdade, quando as leis dele foram redescobertas por volta de 1903, é que ele foi condecorado como pai da genética. Só que Gregor Mendel, ele morreu sem saber que ele era, de fato, um grande cientista, certo? Ele morreu por volta de 1884, ele realizou seus estudos de 1857 a 1865, onde ele trabalhou com essa planta aqui, ó, a ervilha de cheiro, que tem o nome científico Pisum sativum. Não é santivo, não, é sativum. E aí, gente, olha só. A ervilha de cheiro, a Pisum sativum, ela foi o objeto de estudo principal de Gregor Mendel, e ele foi muito feliz ao escolher esta planta. Só que quem colocou o nome genética na disciplina, na área da biologia, foi o William Batson,
em 1922. Então, quando foi redescoberta as leis de Mendel, a genética ainda não era chamada de genética, ela só foi receber esse nome lá por volta de 1922, por causa desse geneticista William Batson, ok? Tudo bem? Então, gente, como vocês já debateram comigo, vocês precisam saber o que é um gene, o que é um cromossomo, né? Vocês já sabem que um gene, ele é um trecho da molécula de DNA que contém ou não a informação genética para a transcrição e tradução de uma proteína. Existem dois tipos de genes, os genes exons e os genes intros. Os genes, eles ficam localizados nos cromossomos. Os cromossomos, eles ficam, a maior parte deles, no núcleo da célula, tá vendo aqui, ó? E ele contém vários genes. Os cromossomos, eles são constituídos por uma molécula de DNA. Vocês também viram que era locogênico, que é o endereço do gene no cromossomo. Alelos, que são genes que têm o mesmo endereço em cromossomos homólogos, tá vendo aqui? Mesmo endereço, ó. Eles são genes alelos, aqui são genes alelos. Vocês viram também o significado de cromossomos homólogos, que são pares de cromossomos, já que nós somos seres diploides, né? E nós temos pares de cromossomos. Uma metade nós recebemos do papai, outra metade nós recebemos da mamãe, e nós temos 23 pares de cromossomos, e vocês já sabem disso. Cromossomos homólogos, então, é esse parzinho, ó. Cada parzinho que tem o mesmo tamanho, mesmo formato e a mesma constituição gênica. E genótipo e fenótipo. Genótipo é a carga genética do indivíduo e fenótipo é a característica expressa do indivíduo, ok? Tudo bem? Aí, gente, aqui, por exemplo, ó, olha só para os meninos aí, a Bruna Marquezine aí se bronzeando, tá vendo? E aqui, esse rapaz aqui, todo bonito, se bronzeando. Os meninos não precisam enxergar muito bem, não, né, gente? Melhor que a gente enxergue. Então, brincadeiras à parte, nós temos aqui, tá vendo? Botei o mesmo tamanho, era só para descontrair. Bruna Marquezine, aqui, expressando o seu fenótipo quanto à tonalidade da cor, e esse rapaz aqui, todo bonito, expressando seu fenótipo em relação à cor. Então, o fenótipo é a característica que a gente vê. Mas vamos supor que eles têm a mesma carga genética para a produção de melanina. E quando eles têm a mesma carga genética para a expressão de melanina, então eles deveriam ter a mesma tonalidade de cor. E não é isso que acontece. Por que será? Então eu mudei a carga genética desse indivíduo para ele ser... Não. A carga genética da gente, a gente não modifica. A gente recebe uma carga genética no dia que o papai e mamãe fez a gente, no dia da fecundação, certo? E essa carga genética, ela é expressa na forma de um fenótipo. Só que o fenótipo, ele não sofre a ação só do genótipo. O fenótipo é a união do genótipo, que é a carga genética que a gente recebeu lá no dia da fecundação, com os cromossomos da gente, mais a influência do ambiente. Vamos supor que eles têm a mesma quantidade de genes para produzir melanina, só que esse daqui faz bronzeamento artificial, só vive se bronzeando, exposto ao sol, e aí acaba estimulando mais os melanócitos a produzir mais melaninas. Já a Bruna Marquezine, ela tem medo assim de sol, a mulher mais cuidadosa com a pele, então ela não se expõe muito ao sol, à radiação ultravioleta, e aí ela fica mais com menor produção de melanina, tá bom? Então, que fique claro aqui que o fenótipo é a junção da expressão do genótipo mais a influência do meio ambiente, tá bom? Então, aqui está o fenótipo, a expressão da cor dessas plantas, e elas foram determinadas por uma carga genética. E aqui, vou mostrar para vocês o que aconteceu com esse rapazinho. Olha só, vou botar aqui.
Ele, tá vendo aí que ele era magrinho, ó, e